Como era a saúde da população negra? Como era a saúde da população indígena e da população branca no período colonial? Isso é o que nós vamos saber a partir de agora. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estarmos aqui. O meu nome é Carlos Misael e eu sou professor de História. Hoje eu gostaria de dar uma aula sobre a saúde no período colonial. Mas antes eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para saber quando haverá mais notificações aí no canal, novidades no canal. E se puder e quiser, siga também o meu perfil no Instagram, cujo link se encontra na descrição desse vídeo. Agora nós vamos discutir um pouco sobre a saúde no período colonial, né? Mas vamos lembrar um pouco do que falamos na aula anterior? Na aula anterior, a gente falou sobre as capitanias hereditárias, como que se deu esse sistema, esse regime, né, nas várias regiões aí litorâneas do país, e por que que esse regime político administrativo de terras não deu certo, e quais foram as capitanias que prosperaram, né? Eu só esqueci de dizer, galera, que as capitanias eram hereditárias, porque essas capitanias eram passadas de pai para filho, tá bom? Beleza. Então agora nós vamos falar sobre a saúde no período colonial. Mas para isso nós pegaremos carona no pensamento do historiador Flávio Coelho Edler, que é especialista em História da Saúde e da Ciência da Fiocruz. Segundo ele, entre os indígenas, ocorreu um processo chamado de catástrofe demográfica da população indígena. No que consistia a catástrofe demográfica da população indígena? Ela consistia no processo de letalidade dessa população, ou seja, a população indígena estava morrendo. Mas por que a população indígena estava morrendo? Ela estava morrendo porque eles sofriam tentativas tanto de captura quanto de escravização, e ainda por cima eles tinham que resistir à invasão dos colonos europeus em suas terras. Além disso, o processo de letalidade que provocava a catástrofe demográfica da população indígena essa letalidade era provocada também pelas doenças que eram transmitidas pela população europeia, né? Que doenças eram essas? Lá vai: sarampo, varíola, rubéola, escarlatina, tuberculose, febre tifoide, malária, disenteria e gripe. Doenças essas para as quais os indígenas e as indígenas não tinham imunidade, certo? Vale lembrar, galera, que esse processo de catástrofe demográfica da população indígena já foi uma questão do Enem de 2018, né? No Enem de 2018, eles chegaram a perguntar numa questão qual ação dos colonos contribuiu para o agravamento da catástrofe demográfica indígena, para o agravamento aí da letalidade indígena, tá certo? Para o aumento da taxa aí da mortalidade dos indígenas no período colonial. Então fiquem ligados, que isso já foi tema de Enem. Mas agora nós vamos falar sobre a situação dos pretos e das pretas naquela época. Quais era a situação dos pretos e das pretas naquela época? Primeiro, vale lembrar que, segundo Edler, eles tinham condições de vida deploráveis, né? Não era para menos, né, pessoal? Eles eram escravizados e escravizadas, trabalhavam na situação tanto aí de lavoura, né, do plantation, quanto serviços domésticos, e estavam em contato também com os senhores de engenho, com os colonos, capatazes, que traziam consigo alguma doença, né? Mas esses pretos e essas pretas geralmente contraíam doenças como ancilostomíase, conhecida também como opilação, escorbuto, tuberculose e malária. E a população branca? O que eles sofriam aí de problemas de saúde?
né? Segundo o autor, esse pesquisador, melhor dizendo, é muito difícil de você generalizar as doenças que o branco poderia sofrer. Por quê? Porque os brancos se encontravam em diversas condições sociais. Ele poderia ser tanto colonizador, quanto o senhor de engenho, quanto uma pessoa livre, né? Capataz, artesão, comerciante e por aí vai. Ou seja, os brancos e as brancas daquela época poderiam contrair qualquer doença pessoal. Não é à toa que foram os colonos europeus quem trouxe as doenças, quem levou as doenças, né, para os indígenas e para os pretos e pretas que se encontravam aqui no Brasil já no período colonial. Agora nós vamos falar do papel da igreja em relação a isso tudo. Como que era a igreja católica em relação a todo esse processo, né? Segundo o próprio Edler, para a igreja, o bem-estar físico ficava para o segundo plano. Por quê? O bem-estar espiritual era mais importante. Então era mais importante que a alma fosse preservada ao invés do corpo, né? E isso acabou provocando o quê? Acabou provocando que a doença, consequentemente, fosse levada para o segundo plano. Então, logo, a doença era vista como um resquício, né? Ou do pecado ou da graça divina, né? E além disso, né, como já foi dito, o corpo era tido como repositório da alma imortal, né? E, portanto, era um objeto de cuidado. Mas a igreja ela não deixou de se mobilizar, não. A igreja ela incentivou os fiéis a se agrupar em confrarias. E essas confrarias elas funcionariam de acordo com cada categoria social. O exemplo de confraria mais famosa que nós temos é a Santa Casa de Misericórdia. Tudo bem? Além disso, a igreja ela alimentava os famintos e pessoas presas, remia os cativos, curava os doentes, cobria os nus, dava repouso aos peregrinos e enterrava os mortos. Bom, isso era tudo que a igreja fazia em relação aí às doenças. E é bem provável, gente, que o pensamento da igreja mudou bastante hoje em relação à época colonial. Por quê? Nós estamos passando por um processo de pandemia, né, da Covid-19, do coronavírus, e pelo menos aqui no bairro de casa, a igreja católica está fechada, não está abrindo para missa, nem para reunião, nem para nada disso. E no bairro da sua cidade, como que está a igreja católica hoje? Né? Será que ela está seguindo as recomendações médicas ou está deixando de seguir? Bom, fica aí uma reflexão para você, galera. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, ative o seu sininho para saber quando teremos novidades e fique de olho no que a gente falou, né, sobre a catástrofe demográfica da população indígena. Isso já foi questão de Enem. Tá bom, galera? Beijos, até a próxima e estamos juntos, preparando você para o Enem e para a vida. Tamo junto.